Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula, mas hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o tema evolução, que é um tema que eu particularmente gosto bastante. Então vamos lá. Opa, tá tampando aqui. Evolução nada mais é que um mecanismo relacionado a modificações de características das espécies, ou seja, adaptações que as espécies desenvolveram ao longo do tempo para sobreviverem e perpetuarem no ambiente em que elas vivem. Então, evolução não necessariamente significa melhorar ou piorar, significa se adaptar, transformar, mudar. Então, as espécies elas não surgiram simultaneamente. No século XVIII, os fixistas acreditaram nisso, que as espécies surgiram todas de uma vez em algum momento da história e nunca mais mudaram. Seria a adaptação estática. Mas evidências, que eu já vou contar para vocês quais são elas, mostraram que temos ancestrais. Então, no século XIX, foi criada a teoria do evolucionismo, que nada mais é do que a adaptação dinâmica dos organismos ao ambiente em que eles vivem. Então, é isso que eu falei para vocês. Evolução nada mais é do que a transformação. Vou mudar a câmera para cá, para a gente poder falar das evidências evolutivas. Aqui eu trouxe 6 delas, existem mais, mas essas são as principais. A primeira delas são os fósseis, que podem ser tanto vestígios deixados pelos seres vivos, como por exemplo uma pegada, uma mordida, mas também podem ser restos desses seres vivos. Podem ser tanto partes duras como ossos ou partes moles, que são as partes viscerais. Mas essas partes são mais difíceis de serem encontradas porque a decomposição delas é muito rápida. Mas se preservadas no gelo, no ambar, é super possível. A segunda evidência é a anatomia comparada. Vocês acreditam que a nadadeira anterior de uma foca e a asa de um morcego, se você for ver como estão organizados os ossos, a estrutura é muito parecida. Assim, é impressionante, porque uma nadadeira e uma asa servem para coisas completamente diferentes e elas possuem uma anatomia muito parecida. Isso significa que tanto foca quanto morcego têm um ancestral em comum. A terceira é a embriologia comparada, que é o desenvolvimento do feto. Um exemplo, tanto de tubarão quanto de ave, de mamíferos, é muito parecido o desenvolvimento do feto. A quarta são estruturas vestigiais, que são estruturas que indicam que a gente teve um ancestral em comum que teve elas e tinha alguma função, como por exemplo o nosso apêndice. Ele só serve para dar inflamação e a gente ter que ir no hospital tirar o apêndice. Mas ele tá aqui, ele não serve para nada que a gente saiba. Então, mas em algum momento da história ele serviu. Se ele tá aqui, ele serviu, mas é um órgão vestigial. Outro exemplo também é nosso cóccix. Significa que um ancestral que a gente teve tinha rabo. Então, outra estrutura vestigial deixada. Uma quinta evidência são estudos de bioquímica que comparam DNA entre os seres vivos. É um estudo um pouco mais sofisticado. Um exemplo é assim, DNA do homem e do chimpanzé é mais parecido do que o DNA do homem do que do gorila. Isso não significa que o chimpanzé é ancestral do homem, porque um ancestral ele não pode existir atualmente. Então a gente pode dizer que o homem e o chimpanzé têm um ancestral em comum, mas não que um ancestral do outro. Entenderam? E por último, a distribuição geográfica. A distribuição geográfica geralmente ela é muito vista no processo de especiação, que é o surgimento de novas espécies, que a gente vai ver ainda nessa aula. Mas quando, por exemplo, pássaros de uma ilha... Não, pássaros de uma ilha não. Pássaros de um continente migram para uma ilha. E o isolamento geográfico proporciona pressões seletivas que vão originar uma nova espécie. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, mais detalhadamente. Agora vamos ver as teorias da evolução. As principais são 3, do Lamarck, do Darwin e o neodarwinismo. E o neodarwinismo é a própria teoria do Darwin, só que adaptada ao contexto atual, com algumas mudanças, claro. Bom, a teoria do Lamarck é que o meio induz a adaptação.
Isso significa que ele acreditava em uma evolução linear, em que o organismo saía de uma estrutura mais simples para uma mais complexa. E como isso acontecia? Pela lei do uso e desuso. O ambiente gerava uma necessidade no organismo e a partir dessa necessidade ele utilizava mais ou menos alguma estrutura de seu corpo. Um exemplo bem simples é de animais que viviam em cavernas e alguns deles são cegos. Então Lamarck dizia, por eles viverem no escuro, o meio induziu a adaptação deles se tornarem cegos. Então, porque eles não usavam os olhos, eles se tornaram cegos. Mas não é bem assim que funciona. E a gente vai ver mais pra frente. E essas características, por exemplo, os animais de caverna que não usavam os olhos e ficaram cegos, eles transmitiam os caracteres adquiridos para seus descendentes. Essa parte está mais ou menos certa, porque ele acreditava que essa transferência ocorria ainda em vida. E muitos anos se passam para que, de fato, um organismo de determinada espécie consiga evoluir e desenvolver essa adaptação ao ambiente. E ele também não tinha noções de genética, então por isso que está mais ou menos certa. Eu fui pegar um casaco porque estava muito frio, mas vamos agora continuar com a ideia de Darwin. Antes de tudo, o conceito de seleção natural, que foi o meio como Darwin explicou a evolução, tem bastante história por trás. Então vamos lá, um pouquinho de história. Wallace, que é outro cientista, e Darwin chegaram à mesma conclusão sobre evolução na mesma época. Mas porque só o Darwin ficou famoso? Assim, as pessoas conhecem o Wallace, mas ele não é tão famoso quanto o Darwin. Porque naquela época os cientistas trocavam cartas entre si. O Wallace mandou uma carta pro Darwin falando: descobri isso, isso, isso. Não vou contar o que é isso, 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 pra não dar spoiler, mas eu já vou falar. E o Darwin, putz, ele descobriu o mesmo que eu. E o que ele fez? Postou o livro dele, publicou, né? O livro dele, A Origem das Espécies. E o Darwin ficou famoso e o Wallace não. Coitado do Wallace. Quem mandou compartilhar informações, né? Mas eles descobriram a mesma coisa independentemente. E então, como que Darwin chegou a essa conclusão? Agora, contando um pouco sobre a experiência dele. Darwin era fixista quando ele era jovem. Aquela ideia de que os organismos, eles surgiram uma vez na história e ficaram assim até hoje. E como que ele mudou esse pensamento? Ele fez uma viagem ao redor do mundo e chegou nas Ilhas de Galápagos. Nas Ilhas de Galápagos, ele percebeu espécies de tentilhões que eram muito parecidas entre si, então ele concluiu uma ancestralidade em comum, mas o bico delas era diferente. Detalhe, cada uma dessas espécies habitava uma das Ilhas de Galápagos. E o bico era diferente conforme a disponibilidade do alimento em cada ilha. Ele voltou para a Inglaterra encucado. Nossa, como que um ancestral em comum se diferenciou com vários bicos, como que ele evoluiu com vários bicos ao longo dos anos? Como que isso aconteceu? E aí ele chegou no conceito de seleção natural, baseado numa teoria de um geógrafo que é o Thomas Malthus. A gente não vai entrar aqui na questão, no mérito, né, se o Thomas Malthus estava certo ou errado. Tem algumas coisas contra ele, a favor, enfim. Mas o que ele dizia era que a população ela crescia exponencialmente, então assim. E a produção de alimentos crescia seguindo uma progressão aritmética, então assim. E o que isso queria dizer? Queria dizer que a produção de alimentos não ia conseguir suprir a necessidade da população mundial. E aí, como Darwin usou isso na biologia? Darwin explicou dessa maneira. Ele falou que as espécies elas poderiam crescer exponencialmente. Elas têm esse potencial de se reproduzirem
e crescerem exponencialmente, assim, então. Só que os recursos do meio são limitados. Então, elas vão crescendo até uma faixa em que se estabilizam. Então, sobreviver é uma luta diária. E o meio, ele seleciona as características mais adaptativas. Um exemplo muito legal para entender a diferença entre Lamarck e Darwin é o exemplo do grilo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é a questão, o grilo é verde porque vive na grama ou o grilo vive na grama porque é verde? O grilo é ser verde porque ele vive na grama é lamarquista, porque significa que a grama ser verde, o ambiente induziu o grilo a adquirir aquela cor verde. Mas falar que o grilo vive na grama porque é verde significa que o meio selecionou aquela característica dele ser verde, porque com essa característica ele conseguiria se camuflar melhor de seus predadores. Então, assim, Darwin estava certo ou errado? Sim ou não pro Darwin? Tava certo. A questão da seleção natural é um conceito correto. Ele é usado até hoje para explicar a evolução, mas não é completo. Darwin não teve uma ideia completa porque ele não tinha noções de genética, assim como Lamarck. Mas ele chegou mais perto. E agora a gente vai ver o neodarwinismo, que é a concepção atual de como ocorre a evolução. Então vamos ver o que faltou na explicação de Darwin. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, utilizou o mesmo conceito que Darwin criou de seleção natural, só que explicou as origens da variabilidade, que foi o que faltou na explicação de Darwin sobre como acontecia a evolução. Ele não tinha noções genéticas suficientes para explicar como que a variabilidade entre os seres vivos surgia. E são 4 principais fatores que a gente conhece que originam a variabilidade. A primeira delas é mutação, e é muito importante frisar que mutações são aleatórias, elas não acontecem por necessidade do indivíduo. A segunda é a permutação gênica. A permutação gênica é a mesma coisa que o crossing over, que vocês vão ver mais na área de citologia, que é a troca de segmentos entre cromátides irmãs, e aí gera maior variabilidade na hora das divisões celulares para formar os gametas. E a segregação independente também acontece nessa fase de formação dos gametas, na gametogênese, e ela também é muito importante para a variabilidade. E por último, a própria fecundação. Um exemplo para elucidar o neodarwinismo é a relação de bactérias com antibióticos. Quando uma pessoa tem alguma doença bacteriana e ela toma um antibiótico, a tendência é ela ficar curada. Só que se ela pega a mesma infecção bacteriana muitas vezes, o mesmo antibiótico pode não funcionar. Por quê? Porque no organismo dela existia bactérias sensíveis ao antibiótico e bactérias mutantes. O antibiótico matou as bactérias sensíveis. Só que ela pegando a mesma infecção várias vezes, fez com que só ficassem bactérias mutantes. E essas bactérias mutantes, elas não morrem com antibiótico. Então, a variabilidade daquela espécie de bactéria foi submetida à seleção natural. E a espécie mais adaptada, a bactéria mais adaptada, sobreviveu. Agora vamos ver os tipos de seleção natural. Assim, são 3, mas considerando a biodiversidade do nosso planeta, é muito difícil encaixar esse conceito em caixinhas fechadas. Eu vou dar um exemplo para explicar esses 3 tipos de seleção natural, mas como eu já disse, é uma definição muito ampla. Então, imaginem 3 espécies de pássaros, cada um com um tamanho de bico. Um bico curto, bico médio e bico longo. Uma seleção natural direcional selecionaria os organismos ou com bico longo ou com bico curto, um dos dois. Então, a curva ficaria assim. Mas ela também pode ser para o outro extremo, como eu disse, então ficaria assim.
Já uma seleção estabilizadora seleciona a característica intermediária, ou seja, um indivíduo com bico médio. Então, a curva ficaria assim. E, por fim, uma seleção natural disruptiva seleciona os dois extremos ao mesmo tempo. Então, no exemplo que eu dei, selecionaria tanto os de bico curto quanto os de bico longo. E a curva ficaria assim. Agora vamos para a última parte da aula, em que vamos falar sobre o conceito de espécie e mecanismos de especiação, que nada mais é do que o surgimento de novas espécies. Então, o que é uma espécie? O que constitui uma espécie? O que são organismos da mesma espécie? Então, indivíduos da mesma espécie são aqueles que possuem características fisiológicas, físicas parecidas, mas o mais importante, eles têm o potencial de intercruzamento, ou seja, de cruzarem e gerarem descendentes férteis. Há mecanismos para prevenir que organismos de espécies diferentes cruzem e gerem descendentes. Eles podem ser pré-zigóticos, ou seja, acontecem antes do cruzamento. E como exemplo, temos a anatomia de animais. Por exemplo, um cachorro muito pequenininho, macho, não pode fecundar uma fêmea de uma cadela super grande. Então, é um mecanismo pré-zigótico que inviabiliza esse cruzamento. Ele também pode ser estacional. Tem alguns animais que ovulam em certo período e a maturação de espermatozoides do macho em outro período. Então, eles não estão produzindo gametas no mesmo período. Então, é impossível eles cruzarem entre si. E há mecanismos pós-zigóticos, que seria quando ocorre o cruzamento, mas o embrião não vai para frente, ou seja, ele é inviabilizado, ou também geram híbridos, que são descendentes não férteis. Agora vamos falar dos mecanismos de especiação propriamente ditos. São dois principais. O primeiro deles é a especiação alopátrica, que acontece com o isolamento geográfico. E eu vou explicar passo a passo dela. Primeiro de tudo, uma barreira geográfica separa indivíduos da mesma espécie. Então, é interrompido o fluxo gênico entre eles. Assim, devido a pressões seletivas diferentes, eles acumulam mutações ao longo do tempo. E assim, ocorre o isolamento reprodutivo entre as espécies. Então, há o surgimento de subespécies e, por fim, quando esses indivíduos se encontrarem em algum momento do tempo, se eles tentarem cruzar, eles não gerarão descendentes férteis, ou eles nem irão conseguir cruzar por ou mecanismo pré-zigótico que impossibilite esse intercruzamento. Já a especiação simpátrica, ela acontece sem separação geográfica, sem esse isolamento geográfico. Então, como ela pode acontecer? Tem dois jeitos principais. Temos o acúmulo de mutações. Alguns indivíduos sofreram mutações, ou um indivíduo sofreu mutação, e essa mutação foi considerada vantajosa para aquele ambiente. Então, ela foi selecionada e foi passada para as próximas gerações. Com isso, pode haver o surgimento de uma nova espécie. Também, há outro exemplo que eu posso usar com o bico dos pássaros, que eu já usei no outro slide. Temos o bico longo e o bico curto. Por explorarem nichos ecológicos diferentes, uma espécie ancestral, ela pode ter tido indivíduos que consumiam alimentos mais propícios para os animais que tinham bico curto e alguns que consumiam alimentos mais propícios para quem tinha bico longo. Então, com o tempo, surgiram duas espécies diferentes, uma com bico longo e uma com bico curto. Mas é muito importante ressaltar que, independente do tipo de especiação, é um processo que demora muito tempo, muito mesmo. E ele é contínuo, né? O processo de evolução é contínuo. Então, imagina o tanto de espécies que a gente ainda tem para descobrir.
Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem no fórum. Até mais.